vermelha do metro de Lisboa vai criar 4 novas estações, adicionar 11 milhões de novos passageiros e retirar 3.500 carros de Lisboa. Mas o projeto está longe de ser consensual. A futura estação de Campo de Ourique vai ser construída debaixo do Jardim da Parada, o que está a gerar uma imensa contestação. A investigação CM ouviu a revolta de quem se diz esquecido e defende que o Jardim Centenário e 2 edifícios intimamente ligados à história de Portugal estão em risco. Já está gravando. Esta obra é uma obra que destrói o jardim, portanto, destrói a peça mais importante do ponto de vista da paisagem do bairro. Eu moro aqui há 50 anos e demorasse há 2 dias, tenho esses direitos, mas quer dizer, entristece-me que isto fique um terreiro de passo. Estas são algumas das vozes de indignação que se levantam não contra a extensão da linha vermelha do Metropolitano de Lisboa, mas sim em relação à localização da estação do metro em Campo de Ourique, sob o Jardim Teófilo Braga, também conhecido como Jardim da Parada. O processo de construção, que está previsto arrancar em 2024, pode estender-se até 2026. Quem defende o espaço centenário não compreende a escolha do Metropolitano de Lisboa e luta todos os dias para afastar dali a nova estação de metro. Estão em risco árvores classificadas e também a vida social do bairro de Campo de Ourique. Sendo o único jardim deste bairro, estando localizado no coração do bairro, que tem, do ponto de vista arquitetónico, uma malha muito apertada, vai dar inconvenientes toda a ordem, isto durante as obras. E depois das obras, o nosso receio é que todas estas árvores, e já nem falo só das árvores classificadas, das árvores em geral, não tenham hipótese de sobreviver. O impacto ambiental negativo sobre o Jardim Teófilo Braga é inquestionável para o movimento Jardim da Parada. Os pareceres que chegaram de organizações ambientalistas como a Quercus, Fórum Cidadania Lisboa, entre outras, dão força aos receios do movimento, que já conta com mais de 8.000 assinaturas numa petição que exige uma escolha alternativa para a futura estação de metro de Campo de Ourique. As raízes são muito grandes, querem em profundidade provavelmente, querem extensão em área. E, portanto, o facto de danificarem as raízes podem atingir as árvores a curto e médio prazo, pode não ser logo que se nota. A futura estação terá uma profundidade de 35 metros com 2 pontos de acesso, um na Rua Almeida e Sousa e outro na Rua Francisco Metrace. O Metropolitano de Lisboa assume a obra como um grande desafio do ponto de vista construtivo, considerando a malha urbana apertada, com arruamentos, com única faixa de circulação por via e com falta de alternativas de estacionamento. Ainda assim, em resposta à investigação CM, garante que o Jardim Teófilo Braga vai manter as suas características. O estaleiro ocupará apenas 15% da área total do jardim e será montado onde hoje se encontram as instalações sanitárias. Os 2 elevadores serão as únicas estruturas emergentes no jardim quando a estação abrir. Em relação à estrutura arbórea e impacto ambiental, a empresa garante que não serão abatidas espécies protegidas ou centenárias. Confirma a retirada de 6 lódãos que serão repostos, 4 no mesmo local e outros em outra zona do jardim. Está também prevista uma área de proteção de 20 metros de raio das árvores classificadas e a plantação de 50 novas árvores na freguesia de Campo de Ourique, em local a definir. O plano de construção da extensão da linha vermelha entre São Sebastião e Alcântara tem sido muito contestado desde o início. O projeto foi sendo alvo de várias alterações para mitigar o impacto ambiental e social. Em Campo de Ourique, exigem-se as respostas que teimam em chegar desde a sessão de apresentação da extensão da linha vermelha, feita a 8 de junho. Sem saber o que vai acontecer e como vai ficar o Jardim da Parada depois da construção da nova estação de metro, a ansiedade aumenta a cada dia que passa. A população de Campo de Ourique está indignada com o facto de o Metropolitano de Lisboa nunca ter facultado os estudos que viabilizam a construção da nova estação
neste local. O prolongamento da linha vermelha encontra-se previsto no Plano de Recuperação e Resiliência 2021-2026 e conta com um investimento europeu de 304 milhões de euros. Questionado sobre a divulgação dos outros 17 estudos sobre a obra, Pedro Costa, o presidente da Junta de Freguesia de Campo de Ourique, garantiu ao Investigação CM que a informação, embora complexa, está disponível no sítio da Junta de Freguesia. O Metropolitano disponibilizou todos os estudos e estão publicados. Entendemos que os devíamos publicar, como sempre nos comprometemos com todas as peças de comunicação e técnicas que nos chegaram a partilhar. Não há nada, não há uma letra que nós tenhamos conhecimento que não tenhamos dado conhecimento à população. E, portanto, assim fizemos. Se são todos os estudos, não gosto de precisar, ou seja, todos e nenhuns, sempre e nunca, são palavras que se devem evitar em debates difíceis como este. O amargo da boca aumenta para quem quer defender a essência do Jardim da Parada e não quer ver apagada a memória coletiva de várias gerações. Aquele espaço é o ex-libris do bairro de Campo de Ourique e representa um elo que não pode ser quebrado. Se este jardim acaba, se este tipo de comércio acaba, se as ligações das pessoas começam a deslaçar-se, é de facto o próprio bairro, o próprio espírito do bairro que desaparece. A defesa da preservação do Jardim da Parada contagiou a Associação de Arquitetos Paisagistas, que escreveram uma carta aberta ao Presidente da Câmara Municipal de Lisboa para alterar a localização da estação de Campo de Ourique. Esta obra é uma obra que destrói o jardim, portanto, destrói a peça mais importante do ponto de vista da paisagem do bairro, tira a capacidade do jardim como resposta à população, como tem sido há várias gerações. Do ponto de vista de mobilidade, naturalmente que ela se pode sempre manter, não tem que ser por aqui, ou seja, não tem que ser pela paragem aqui feita e as infraestruturas da paragem associadas, e portanto eu penso que há sempre alternativas e viventes aqui ao jardim. Portanto, e a mobilidade mantém-se e até melhorada. O quartel, os prazeres, a Praça João Bosco, a Praça Afonso do Paço e até um ponto entre a Igreja do Santo Condestável e a Rua Saraiva de Carvalho foram locais alternativos apresentados ao Metropolitano de Lisboa. Todos eles foram chumbados. A Casa de Goa e parte do baluarte do Livramento, cuja muralha representa as guerras da restauração da independência, também estão em risco devido à extensão da linha vermelha do Metropolitano. No último troço que liga a estação de Infante Santo a Alcântara, o plano prevê o desaparecimento da Casa de Goa e também a destruição de uma parte de um monumento que está diretamente ligado à história de Portugal. Desesperado, o historiador Valentino Viegas lança um apelo a Carlos Moedas e a Marcelo Rebelo de Sousa. Todos nós que fazemos parte da Casa de Goa estamos preocupados, assim como devem estar preocupados todos os portugueses, independentemente de ser lisboetas ou não. Porquê? Por uma razão muito simples. Porque está em causa o baluarte do Livramento. Valentino Viegas é historiador e nasceu em Goa. A viver em Lisboa há mais de meio século, é um apaixonado pela história de Portugal. Os últimos meses têm sido vividos com angústia e preocupação devido à possibilidade de desaparecerem de uma assentada a Casa de Goa e parte do baluarte do Livramento, devido ao último troço da extensão da linha vermelha. Entre a Avenida Infante Santo e a última estação, em Alcântara, está prevista a circulação do metro que terá de ser construído entre o baluarte do Livramento, passar perto da estação ferroviária Alcântara Terra e terminar do lado oposto à rampa de acesso à ponte. O que nós verificamos é que toda a Casa de Goa vai ser destruída. Está no plano original. Em relação ao baluarte, também de acordo com a informação do metro, uma parte vai ser destruída para ser depois desmontada e digamos, restaurada. A Casa de Goa, tal como o movimento Salvar o Jardim da Parada, têm-se multiplicado em contactos com o Metropolitano de Lisboa e a Câmara Municipal para travar a destruição de duas estruturas históricas. Carlos Moedas prometeu uma visita para tomar pulso ao problema. Até hoje nunca apareceu nem apresentou soluções.
não sabemos o que é que nos vai acontecer. Até agora, ninguém nos disse para onde é que vamos, o que é que vai ser de nós e da Casa do Goa. A Casa do Goa tem um património riquíssimo. Riquíssimo. Onde é que nós vamos ser alojados? Questionado sobre as alterações que o último troço do metro vai provocar no Baluarte do Livramento, um monumento cuja muralha e guarita reproduzem o simbolismo das guerras de restauração da independência entre 1640 e 1668. O metropolitano garante que A intervenção sobre a muralha histórica será realizada em conformidade com as diretivas para a proteção do património edificado e seguirá o princípio da intervenção mínima, ou seja, tirar partido de uma área demolida, otimizada e consequente reconstrução com materiais originais ou características semelhantes aos originais. Valentino Viegas, profundo conhecedor das características do monumento que está diretamente ligado à história de Lisboa e de Portugal, reage desta forma à reconstrução assegurada pelo metropolitano. A vontade de rir, porque repara, como é que algo que é completamente destruído pode ser restaurado? E se nós olharmos para a composição do nosso baluarte, vamos verificar que aquele material é impossível de reconstruir tal como está. Vai perder completamente a autenticidade. No último troço da linha vermelha pode abrir-se uma ferida irreversível na história, tal como em Campo de Ourique, com a possível amputação do Jardim da Parada. A destruição da Casa de Goa levará consigo um património de valor incalculável. Repara, o Sandra já viu a quantidade de peças que nós temos, a quantidade de material que nós temos, os benefícios que nós fizemos aqui para esse espaço, para valorizar o espaço. Repara, Goa representa precisamente aquilo que existe de mais importante na expansão portuguesa. Apesar da incerteza em relação ao futuro, Valentino Viegas ainda não perdeu a esperança. Aguarda pela visita prometida pelo Presidente da Câmara Municipal, Carlos Moedas, e deixa um apelo a Marcelo Rebelo de Sousa, a figura que entende ser o guardião da defesa dos símbolos da identidade nacional. Eu acredito que o Sr. Presidente da República, com a sua influência, com a sua magistratura de influência, há de fazer todos os esforços para que o baluarte não seja destruído. Daí eu ainda acreditar que não vai ser necessário fazer mudança da Casa de Goa. O metro não vai levar por diante aquilo que pretende fazer. A extensão da linha vermelha do metro de Lisboa ao longo de 4 km tem como objetivo fazer nascer 4 novas estações. O projeto conta com um investimento europeu superior a 300 milhões de euros. Com a nova obra, o metropolitano promete retirar mais de 3.500 carros de Lisboa. O prolongamento deverá iniciar-se a partir da zona já construída, localizada após a estação de São Sebastião, através de um troço em túnel construído junto ao Palácio da Justiça. Trata-se de uma obra complexa e que em alguns pontos o metropolitano de Lisboa considera desafiante. Para conhecer melhor esta obra, o Investigação CM preparou-lhe uma viagem que revela todos os detalhes. Começando pela estação Amoreiras Campolide, este ponto tem localização prevista no extremo sul da Avenida Conselheiro de Sousa, próximo do cruzamento desta com a Avenida Engenheiro Duarte Pacheco. Prevê-se a sua construção a céu aberto por método cut and cover e terá uma profundidade de 18,5 metros. Já a estação Campo de Ourique localizar-se-á no centro do bairro histórico com o mesmo nome, sob o Jardim Teófilo Braga, Jardim da Parada. A estação terá uma profundidade de 35 metros e 2 pontos de acesso. Aqui o metro reconhece o desafio e a exigência da obra, tendo em conta a malha urbana apertada, com arruamentos com uma única faixa de circulação por via e com falta de alternativas de estacionamento. É também aqui que se ouvem com estrondo as vozes de protesto que lutam para evitar a destruição ou amputação do Jardim da Parada. Logo a seguir, a estação Infante Santo ficará localizada entre a Avenida Infante Santo e a Calçada das Necessidades, em terreno municipal não edificado e desimpedido de qualquer construção.
Prevê-se a escavação do túnel pela aplicação do novo método austríaco de tunelamento e recurso a um poço de ataque vertical alinhado no seu eixo. A estação terá uma profundidade de 29,5 metros e 2 acessos. Já a nova estação de Alcântara ficará localizada no lado poente da Praça General Domingos de Oliveira, na via de acesso à Ponte 25 de Abril. Terá como limites a Rua da Quinta do Jacinto, a norte, a Calçada da Tapada e a Rua de Alcântara, a sul, e a Praça General Domingos de Oliveira, a nascente. O novo viaduto vai atravessar o Val de Alcântara, entre o Baluarte do Livramento e a Estação de Alcântara. E o metropolitano promete que será implantado por forma a não contrariar as condições existentes no local. Mas a Casa de Goa não acredita nestas intenções e teme pelo futuro, não só das suas instalações, como também do Baluarte do Livramento. Ao Investigação CM, o Metropolitano de Lisboa garante que no primeiro ano esta nova linha corresponderá a um acréscimo de 11 milhões de passageiros em toda a rede. Por outro lado, é também assegurado que a nova configuração do troço vai conseguir retirar da circulação diária de Lisboa 3.700 viaturas individuais, o que significa menos 6.200 toneladas de dióxido de carbono no primeiro ano de operação. A divulgação pública dos 18 estudos prévios da expansão da linha vermelha do Metropolitano de Lisboa continua por fazer e está a revoltar a comunidade de Campo de Ourique. Dizem-se esquecidos e exigem conhecer ao detalhe as alternativas à construção da nova estação debaixo do Jardim da Parada. Eu admito que nem todas terão estudos. Admito essa hipótese. Não há 17 alternativas elencadas. 17 alternativas são entre localizações de estação, traçados, orientações, norte-sul. Não sei se são 17. Há muitos estudos e eu o que sempre disse é que os estudos têm que ser públicos. A divulgação pública dos estudos prévios da extensão da linha vermelha do Metropolitano de Lisboa foi uma promessa deixada pelo Presidente da Junta de Freguesia de Campo de Ourique. Uma promessa que, de acordo com o movimento Salvar o Jardim da Parada, ainda não foi cumprida por ninguém. Nem fomos, com a agravante, nem fomos consultados previamente sobre esta obra. E até há um artigo na Constituição, que é o 65º, que frisa isso, quer dizer, todos os cidadãos têm direito a ser consultados sobre obras deste tipo de envergadura. Nem isso fomos. Portanto, apresentam-nos como facto consumado e depois queremos perceber porquê. E também não conseguimos obter explicações. Em carta enviada a 6 de dezembro de 2022 ao Presidente da Junta de Freguesia, o grupo de cidadãos que mais se tem mobilizado para travar a construção da nova estação de metro sob o Jardim da Parada reforçou a intenção e a legitimidade em conhecer todos os estudos e potenciais alternativas à obra. Solicitamos pela enésima vez que Vossa Excelência ou os autarcas locais eleitos com as devidas competências na administração da freguesia de Campo de Ourique se dignem a solicitar à entidade pública os documentos que sucessivamente foram solicitados desde junho de 2022 pelo movimento Salvar o Jardim da Parada. Questionado pela investigação CM sobre os critérios que conduziram à escolha do atual traçado para estender a linha vermelha e que colocam em causa um jardim histórico e também parte de um monumento nacional, o metropolitano apresentou vários motivos, dos quais se destacam 3. A Câmara Municipal de Lisboa também tem sido criticada pela falta de respostas e ação em relação à possibilidade de este plano, que ainda não se encontra em execução, poder um dia tornar-se realidade. A autarquia garante estar a acompanhar de perto todo o processo e garante ao Investigação CM que a localização da estação de Campo de Ourique é da total responsabilidade do Metropolitano de Lisboa. O avanço do projeto de expansão do metro estava dependente do parecer da Agência Portuguesa do Ambiente, que já deu luz verde à obra, ainda que com algumas condicionantes. Susana Vicente, também ela membro do movimento Salvar o Jardim da Parada, demonstra-se desiludida com a decisão. Porque eu acreditava que a Agência Portuguesa do Ambiente, acima de tudo, protegia o ambiente. E a dar esse parecer favorável, ainda que com condicionantes,
não está a proteger o nosso ambiente. O arquiteto João Cerejeiro acredita na revisão do projeto aprovado para a extensão da linha vermelha do metropolitano. Estou confiante que as outras alternativas que havia da linha sejam revistas na perspectiva de se dar resposta à mobilidade, naturalmente, ao metro, todos queremos o metro, todos somos lisboetas, mas que o metro não venha destruir a nossa cidade. Ela existe, ela já cá estava. Não estamos no século XIX, em que os caminhos de ferro passavam pelas quintas, pelos palácios, pelas vilas e iam em frente na medida possível. O descontentamento crescente em relação à obra, que tem como objetivo ligar São Sebastião a Alcântara, ganha cada vez mais músculo. No início de novembro, deu entrada uma providência cautelar no Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa, que solicita a suspensão da eficácia da declaração de impacto ambiental emitida pela Agência Portuguesa do Ambiente. As despesas para o avanço da obra já foram aprovadas em Conselho de Ministros, mas nada poderá ser concretizado até existir um parecer da Justiça em relação a esta providência cautelar. Se tiver algum caso que queira que seja investigado pelos jornalistas da Investigação CM, envie um e-mail para investigacm@cmjornal.pt. Nós tratamos do resto. Ligador, rigorosamente a não perder, já a seguir, com Mariana Ramos. Muito boa noite. Começa agora a nossa Ligador.